Pra Frente, o podcast que gera mais negócios. Pessoal, chegamos ao episódio 8 do Pra Frente Podcast. Esse episódio 8 era para ser o 1, já que o nosso convidado de hoje foi convidado muito antes do programa estrear, né? Mas por questões de agenda, que são perfeitamente normais. Hoje chegou o dia, tá? Esse programa, na verdade, o Pra Frente Podcast, com esse meu amigo aqui, que já eu vou apresentar, e ele, obviamente, também se apresentará para quem ainda, né, porventura não o conheça. Vai ao ar na terça-feira no Pra Frente Podcast no YouTube, tá? E o nosso podcast, ele fala de cultura, artes, negócios, empreendedorismo, tá? A gente circula por todas essas áreas, sempre com um personagem relevante aqui da cidade e também da região. O Pra Frente Podcast tem o apoio do Bernardino Escritório Contábil, né? Referência e tradição aqui em Mococa, da Banfix Consultoria, da Du Propaganda e Design, e eu convido você, que também é empresário profissional liberal, a se juntar a nós e associar a sua marca, o seu negócio a um produto de alta credibilidade. E agora sim vamos apresentar o meu caro convidado, que era para ser o 1 e é o 8. No meu contrato é o número 1. Mas faz parte, né? Que é o Doug Dorizzi, né? Hoje seguramente reconhecido, né? Como um dos empresários aí do ramo da gastronomia, né? De bar, principalmente eu acredito que social, né? Um ponto de encontro que se tornou o Bajas. Mas antes do Bajas, seguramente nós nos conhecemos aí há mais de 10 anos, tem muita história para rolar e a gente vai passar por essa história até chegar, né? Hoje tem uma surpresa aí, quem não conhece a veia de escritor do Dudu conhecerá hoje aqui no Pra Frente Podcast, e eu peço aqui para o Dudu se apresentar aí para a nossa audiência, para o pessoal que acompanha nosso programa, Dudu. Em primeiro lugar, agradecer o convite. Eita, estamos aqui. Esse meu amigo há mais de 10 anos. Finalmente. Esse é o podcast de número 8, mas certamente é o café de número 100. Será que é hoje que a gente celebra? Não, né? Então, tô feliz de estar aqui para a gente poder expor um pouquinho daquilo que a gente conversa sempre, né? Informalmente, quase que semanalmente. Isso. Agradeço o convite, espero poder contribuir, espero que a gente tenha uma excelente tarde. Vamos, tá combinado, vamos fazer um programa muito legal. Como a gente sempre faz, pessoal, o Pra Frente, né? Quando a gente tem um convidado, principalmente quando um convidado que eu tenho alguma história junto, né? Normal. Nós estamos falando um pouquinho ali do começo, né? Do begin. E, logicamente, sem isso, né? Eu vou pedir para o Pedro ali colocar uma foto para a gente, porque que eu sempre falo, né? Tudo é estrutura, né? Tudo a gente começa, né? Não tem da onde, ninguém nasce pronto. Essa é muitas vezes eu acredito que nós, por vezes, queremos atropelar processos, né? E isso na prática não tem, e eu falo isso, né? Porque até a construção, a nossa infância, né? Também é uma construção da nossa personalidade, né? E, então, tudo é interligado de alguma forma, que eu sempre falo, a estrutura é fundamental em toda e qualquer coisa da nossa vida. E, logicamente, que está aí a Lília, né? Que a gente conhece há bastante tempo aí. Você lembra, Edu? Aí você já tinha um ano já? Não tinha? Como é que pois é? Se eu não estiver enganado, eu tinha 1 ano e 2 meses nessa foto, quando eu a peguei para mandar aqui, encaminhar aqui para vocês. E eu me emocionei muito vendo cada uma delas. Eu falei para você, comecei a ver foto aqui, comecei a chorar feito uma criança, de ver como o tempo passa e quão bonito foi a nossa trajetória. Quanto amor teve ali. Professora de carreira, né? Até hoje, né? Professora até hoje, 60 legal. anos, aí, Lília, lecionando ainda. Aqui, um abraço aí, legal, né? Obviamente você sabe que a gente está sempre aí com o Du, e muito legal. Mas aí, a gente falou um pouquinho da Lília. Aliás, tem né? E o Diegão, a gente vai mostrar seu pai já, mas tem um ano, né?
Aliás, mandar um abraço. Essa época eu era palmeirense ainda, mas não sabia, tá? É contra a minha vontade. Essa aí é uma questão puramente, digamos, uma ordem do pai. Meu pai tentou, bem tentou. Olha lá, vestiu eu. No caso do meu filho, o Felipe, também era a mesma coisa. Só que, no fim das contas, ele não pode nem ver esporte, né? Não liga, né? Não é que não pode ver, não liga. Eu deveria ter ouvido meu pai. Estaria muito mais feliz hoje. Não vamos chegar nesse ponto, não. O pessoal lá do grupo do tênis lá no clube, eles falaram assim, a vaca caiu, né, da árvore. Cai. Mas vamos pular essa parte. O Du é São Paulino, eu sou palmeirense, né? Então é por isso, é só para a gente contextualizar o que a gente está falando aqui. Exato. É um barato. Mas fala um pouquinho do Bajão, que foi meu parceiro de bola quando eu era moleque, lá na Votorantim, né? E aí, meu pai é uma figura muito conhecida na cidade, né, Zé? Pro lado bom e pro lado ruim, ele fez muito contato ao longo da vida, foi embora muito cedo e, assim, tudo que aprendi ao longo da vida, não tudo, né, mas grande parte da minha personalidade, obviamente, vem do meu pai e da minha mãe. São, de longe, aí, as pessoas mais importantes da minha vida, sem as quais eu seria uma pessoa muito pior do que sou, muito, muito pior. E, pô, eu sou sempre... eu vou me emocionar se eu começar a falar deles aqui. Fica à vontade, porque nós estamos em casa, eu sou sempre do pensamento de que, cara, a quantidade de amor que a gente recebe na vida é muito proporcional à quantidade que a gente oferece. Eu me sinto muito amado desde que eu me recordo como pessoa. Principalmente pelos meus pais. Me sinto muito amado. Isso, naturalmente, me encheu de amor. Me encheu de amor. A gente tá falando até de um tema que... Não, não sei nem se... Claro que é isso, pelo amor de Deus, antes de mais nada, que é isso. Foi com meus pais foi com meu pai e com a minha mãe que eu aprendi a amar. Foi com meu pai e com a minha mãe que eu aprendi a fazer todas as coisas que faço. Foi com os meus pais que eu aprendi a correr atrás dos meus sonhos. Foi com os meus pais que eu aprendi a não desistir, a persistir. Meu pai era o fracassado persistente. Não tem nada pior do que um fracassado persistente que acorda todo dia e continua. E tá com dificuldade financeira e vai para cima. E não se abate, levanta a cabeça. Aprendi demais. E o Di? Aliás, o Di, né? Qual que é a diferença de idade entre vocês? Eu e o Diego? 1 ano e 9 meses. 1 ano e 9 meses, é muito pouco. Isso fez com que nós crescêssemos juntos, né? Foi maravilhoso, porque a gente passou por fases muito juntos. Foi isso, exato. Então nós fomos crianças juntos, isso. A gente foi adolescente junto, a gente foi adulto junto, e hoje a gente trabalha junto. Carregando o nome da empresa desse magrelo aí, ó. Deixar de eu mandar um abração pro Di, né? Gente do bem, faz tempo que eu não o vejo, mas aqui meu abração, né? Ô, Du, você imaginava aí, a gente falou um pouquinho da infância, da relação com os pais, do amor e tal, mas assim, você se lembra quando que, digamos, de alguma forma conversar com o público de forma diferente, né? Digamos, teve ali uma semente, teve algo assim, como é que foi essa antes de ir para se tornar publicitário primeiro, né? Depois um restaurante, mas isso aí a gente vai passar por isso. Mas como é que tem algum insight assim de infância, de adolescência que pudesse justificar isso? Não? Com certeza. Eu, nesse quesito, eu sou muito semelhante ao meu pai. Tenho uma personalidade parecida com a dele nesse sentido, de criar vínculos onde quer que eu esteja. Sim. Eu tenho facilidade em me conectar com as pessoas, eu tenho mesmo. É uma virtude que eu tenho, assim como eu tenho as minhas faltas. E, pô, eu me recordo que quando eu era criança, eu era o Bajãozinho. Então, eu andava atrás dele o tempo todo. Sim. Então, naturalmente, eu acho que eu acabei adquirindo ali algum trejeito dele nesse sentido. Nessa de interação de alguma forma com o público, né? Que é o X da equação. Meu pai era vendedor, meu pai tinha imobiliário. Então, naturalmente, ele tinha que se relacionar com as pessoas. Ele tinha que criar alguma conexão para efetuar uma venda, para fazer qualquer coisa que seja. Então, eu me desenvolvi muito a partir disso. Me desenvolvi muito a partir de esporte. Sempre gostei de praticar esporte. O esporte é socialização pura, né? Exato. Não tem... Duas coisas, eu falo sempre do esporte, que
na minha visão, né, o esporte, além da questão social, que é fundamental, né, grande parte do pessoal que eu joguei bola quando eu tinha meus 13, 14, 15 anos, eu tenho contato até hoje, mas essa da socialização e a outra da disciplina. Né? O esporte, aquela história, o esporte você pode fazer o que for, mas se você gostar do negócio, você não vai lá para passar vergonha, né? Não tem como. Você fala assim, e aí você precisa de disciplina. Disciplina o quê? É de dormir, de não tomar um a mais, senão você não faz, né? Se cuidar, de cuidar minimamente. Obviamente eu absorvi essa característica do meu pai por estar muito colado, muito próximo a ele, mas eu também absorvi muito da minha mãe. Eu me recordo de quando criança, o tanto que minha mãe se desdobrava por mim e pelo Diego. Minha mãe, pô, eu me recordo disso, quanto que ela saía de casa 7 da manhã para trabalhar em outra cidade e voltava 10 da noite. Então eu tenho uma imagem dela também de uma pessoa que nunca, em nenhum momento desistiu. A chamada tenacidade. Esse é o nome dessa... E, porra, hoje quando eu me deparo com algum desafio, falei contigo ontem, coincidentemente, te mandei uma mensagem 10 da noite ontem, falei, me perdoem por não ter te respondido, hoje foi um dia do cão, mas ontem foi um dia tão difícil, e eu sentei à mesa do almoço com a minha mãe, com o meu irmão, com a Isa, com o Dir também, que é um irmão que eu tive na vida. E conforme eles foram conversando comigo, eu falei que não posso desistir. Não não é uma opção. Não. Mas acho que porque absorvi isso naturalmente, observando e depois adquirindo de alguma maneira essas características de ser... Não, é que eu falo, olha, persistência, ela é fundamental para a gente enquanto ela não vira teimosia. Exato. Aí tá, agora sabedoria para saber o momento. Isso, exatamente, mas persistência é resiliência. Mas sem essa, meu irmão, puxa vida, praticamente a gente não consegue avançar em praticamente nada. Né? Aí eu tenho comigo, né, logicamente também, que eu preciso ter fé, né, cara? Eu preciso ter fé no que eu faço, eu preciso acreditar literalmente, né? Isso aí, então, por vezes a gente vai ter esses altos e baixos e tal, mas tem o que eu sempre falo, estrutura é estrutura. Quando você sabe o porquê faz, aí as coisas se tornam muito fáceis. Não vou dizer mais fáceis, elas se tornam um caminho praticamente que não faz você desistir. Porque, na verdade, aquilo lá é o teu porquê. Na verdade, tudo que eu imagino na vida, que enquanto você não fazer a pergunta por que eu faço isso, e, obviamente, a resposta lhe agradar, a gente não vai chegar ao melhor. Certa vez eu estava conversando com uma amiga minha e ela, embora já sabia que eu não fosse uma pessoa espiritualmente desenvolvida no seguinte sentido, eu não tenho religião, embora eu goste de estudar muito a Bíblia, eu gosto de conhecer, saber sobre o que estou conversando, eu não frequento culto, não vou à igreja, nem nada desse sentido. Entretanto, ela falou assim para mim, você é uma pessoa de muita fé. Porque a fé ela está frequentemente relacionada a algo religioso, espiritual, mas eu nunca encarei fé nesse sentido. Eu tenho fé que as coisas vão acontecer para mim, acredito que o universo ele se organiza. Isso. Se eu tiver, obviamente, preparado, arregaçar minha manga, trabalhar, e eu acredito. Então, mas aí é que eu sempre falo, a questão quando a gente fala, as pessoas logicamente associam a questão de fé a uma crença religiosa, mas você falou uma palavra que mostra que, na verdade, eu concordo que ela é muito mais que isso. Ela transcende, porque quando a gente fala universo, aí a gente já está transcendendo. Né? Eu não posso... A religião, obviamente, também transcende, né? De algo que não está exatamente visível. O universo também. Eu não posso dizer que eu tenho a visão toda do universo, mas sei que ele existe, que ele tem uma energia e que ele conspira a favor ou contra. A minha vida inteira foi assim. Quando a gente senta para conversar com um amigo, conhecido, um funcionário, qualquer relação que seja, a gente sempre busca trazer aqueles exemplos que funcionaram para a gente. Ou, pô, eu li em algum lugar, mas a minha vida ela foi assim. Eu sempre... Eu me considero uma pessoa de fato de fé, mas obviamente me preparo para que o universo pavimente o caminho, mas eu esteja calçado. Esteja calçado para poder atravessá-lo. A chamada que eu sempre falo, né? Na verdade, a pessoa fala assim, mas deu muita sorte. Na verdade, não.
na maioria das vezes o que acontece mesmo é que a gente está preparado quando a oportunidade aparece, né? O chamado cavalo arriado está passando em frente e a gente precisa ou decide, né? Se monta nele ou não monta. Essa é uma coisa que eu vejo. Você passa uma foto aqui, lá, nós estamos aqui fazendo, obviamente, a divulgação do nosso para frente, tá? Então, mais uma foto aí, Pedro, vamos lá. Aqui nós estamos para foto aqui. Olha aí, isso. Antes de chegar na turma aí, que obviamente, logicamente, pessoal e profissionalmente, a gente teve bastante contato, né? Mas vamos falar um pouquinho do antes com eles mesmos na Facamp, né? Na Facamp, exatamente. Pô, começar mandando um abraço para os dois, tanto para o Vinícius quanto para o Matheus, que foram meus sócios por 6, 7 anos, mas se tornaram irmãos, né? Eu já tinha uma relação muito próxima do Matheus, nós estudávamos juntos, a gente morou junto, estudou junto novamente na faculdade, e o Vinícius, obviamente, a gente conheceu no meio do caminho, embora fosse um rosto familiar por aí, e se tornou também um irmão, felizmente. Essa foto aqui é uma curiosidade. Essa foto a gente tirou no dia que nós decidimos romper a sociedade. Mas a gente achou que pudesse ser muito importante mostrar o quanto que, apesar de ter acabado, a gente acaba junto. A gente foi cada um para um caminho. O Matheus abriu um restaurante, como eu abri, mas a gente tomou a decisão de tirar foto para mostrar que então, você sabe que estamos juntos ainda. Você falando isso aí, eu vou me lembrar do dia que o Jorge decidiu deixar a Frisson. Sim. Né? E eu lembro no último dia, literalmente, nós estávamos uma foto juntos, né? Lá no escritório da Frisson, com as mãos dadas, né? No último dia. Então, isso é valioso. Isso não tem preço, não né? Tem preço. Isso aqui é respeito, né? Assim como por causa do respeito. É o fim de uma relação, mas o início de outra. Sim. É claro que a gente pavimentou também um caminho para poder se unir novamente, para encontrar novas familiaridades. E foi do caralho. Isso aí, falei que eu não ia falar palavrão, porque eu conheço. Demorou. Você sabe que isso aí, a gente estava conversando antes, né, sobre o conceito de projeto. Esse é um projeto que terminou. Isso, tá? E foi bem sucedido. Isso, eu ouvi isso há uns 2 ou 3 meses atrás. Eu não vou expor, obviamente, a pessoa que me falou isso, como se o fim da sociedade tivesse sido de alguma forma o fim da O3, o fim de um sonho, o fim de algo, querendo dizer de alguma maneira que aquilo tinha dado errado. Pelo contrário, eu tive relacionamentos na minha vida que foram sensacionais e acabaram. Sim. E foram bons justamente pelo fato de terem acabado, terem fim. Pô, a gente falou aqui agora há pouco de uma série que foi maravilhosa porque acabou. Acabou. Quem é que aguenta aquela coisa arrastada para sempre? Eu acho que a finalização de certas relações abre portas para outras. Você sabe que... Não, estou falando mais uma vez, volto a falar do Frisson, porque quando a gente fechou a Frisson em 2014, né? E eu fechei a Frisson de uma forma muito consciente, né? Muito estruturada. E aí o pessoal falava, mas não deu certo, quebrou, né? E eu falava assim, Jesus, né? Como as pessoas tiverem que fazer um comentário, na maioria das vezes ele vai ser negativo. Né? A gente dificilmente você ouve e fala, puxa vida, que legal, né? Que foi. Não. Nossa, o que será que aconteceu? Será que eles brigaram? Será que eles estão perdendo grana? O que será que é? As pessoas não conseguem entender o conceito de começo, meio e fim, de transformação das pessoas, né? E do próprio negócio, do ambiente como um todo, né? É como se isso fosse apagasse todo aquele tempo que as coisas, obviamente, fluíram de uma forma legal, e isso, em absoluto, é fato. A nossa relação, assim como qualquer relação, ela não era perfeita, mas ela tinha muita harmonia. Nós três, nós tínhamos características, obviamente, complementares, como você sabe, e, nós remávamos para o mesmo lugar sempre. Foi sensacional durante todo o período que a gente teve junto. Foi a partir dessa relação, a partir dessa empresa, que não existia, era um segmento virgem, era mata virgem, né? Pedrão tá aí, não me deixa mentir. Há 10 anos atrás, a Mococa era uma cidade muito carente nesse sentido. Foi a partir dessa relação que eu consegui conquistar um primeiro apartamento, o meu carro, consegui
criar boas Sem relações, dúvida. abrir portas que eu nunca teria aberto se eu não tivesse do lado desses caras. O Matheus Vinícius, meu carinho, né? A gente teve um período lá Muito que bom a gente também. fez o coach juntos, né? Sim. Que legal. Até hoje. E, pô, a gente se divertia pra cacete, assim, nossa, o dia a dia, naturalmente, era trabalhoso, Sim. era dificultoso, nós tínhamos ali 20 pessoas trabalhando junto conosco, mas era divertido demais. O clima organizacional era gostoso, cara. É gostoso. A gente era vai falar gostoso. um pouquinho mais sobre isso. Ô Pedro, você passa para a próxima. Coloca a próxima foto pra gente. Essa eu não tinha. Essa eu vou falar aí uma coisa. Essa eu não tinha. Isso aqui eu gosto muito de história, né, gente? Eu tenho a Banfix Consultoria, né? E a Banfix, na verdade, ela nasceu como Fix, né? E a identidade visual dela, o lançamento dela no mercado foi pela O3, né? Seguramente nós temos a história, por isso que eu falo, a história é um negócio muito legal, né? Porque nós temos a Fix foi criada, a identidade visual foi criada pela O3. Você lembra do cérebro, né? Que a gente tem, que até hoje ele está lá. Medalhinha. E depois, né, a gente juntou com a Ban, que o Pedro Berti, que criou, na verdade, o estilo visual, a identidade da marca da Banfix, né? Só que manteve o cérebro. Então, a Banfix tem, da esquerda, ela tem algumas setas, né, que indicam para frente, que era um projeto lá atrás e tal, e a Fix, e o cérebro do lado de lá. Ou seja, a identidade está mantida, né? É mesmo com um nome diferente, mas isso é muito legal e, obviamente, você que participou disso diretamente. Então, você vê como é que são as coisas. E que é história, cara. Exato. Que coisa doida. Essa imagem aí, me corrija se eu estiver enganada, foi quando nós estávamos completando 2 anos 2019, de vida. essa aqui não foi? 2019. E nós estávamos mudando de sede, né? A gente passou da primeira sede para a segunda. Aí, isso aí... Que é onde hoje é a O3 atualmente. Então, nessa foto aí, pessoal, o Bruno Passos, meu amigo Bruno Passos, né, que é a música, ele foi dar o show lá na O3 esse dia, e ele sabe que eu gosto da música do Gilberto Gil, Palco. Aí ele falou, Zé, vamos. Aí eu chamei aí o pessoal, não está o Matheus aí, mas sei que eu mandei bala lá no karaokê lá. Essa aqui é uma foto inesquecível para mim. Eu fiz algo semelhante há uns 3, 4 semanas atrás. Ele estava tocando na casa de um amigo meu. Eu roubei o violão dele, fiz uma meia dúzia de músicas ali que não deve ter saído nada com nada. Mas eu também passei essa vergonha para o Bruno. Fica aqui o meu pedido de desculpa pública para ele. Eu prometo não fazer mais isso. Tem mais uma foto aí, Pedro, por gentileza? Essa aqui, ó, a gente vai chegar lá já no Bajas, tá? Mas antes disso, sabe que a gente vou perguntar para você, meu caro, essa transição, né, de publicitário para restaurante, né, para alguém, obviamente, aí do mercado de entretenimento, de ele também trabalha, né? A gente tem que falar que marketing também trabalha um pouquinho com entretenimento, né? Que a gente tem que despertar, obviamente, curiosidade nas pessoas e tudo mais. Mas é o que eu sempre falo, né? É venda também, é mercado e tal, só que o produto da prateleira é diferente. Bem diferente. Né? Então, essa transição aí da publicidade para o ramo de restaurantes, de ser um restauranter, né? Que a gente sabe, eu sei que você obviamente estuda bastante disso, é preparado, se preparou para isso, não está longe de ser digamos, um hobby ou uma aventura, né? Claro. E como é que foi essa transição, né? Que obviamente se deu depois da tua saída da O3, né? Mas isso aí já tinha algum insight antes ou como é que foi? O Zé, eu sempre tive desejo de ter um bar ou restaurante que fosse. Ainda quando eu estudava propaganda, eu tinha um amigo que nós conversávamos sobre a possibilidade de nós termos um bar chamado Bar. Olha que ideia mais estúpida. É uma ideia estúpida. O bar. Esse não, seria The Bar. The Bar. Nós brincávamos que o letreiro ia ficar bar. E isso foi criando corpo, assim. Foi uma brincadeira que perdurou durante uns 3, 4 anos. E desde que eu estudava
propaganda lá em Campinas, junto com o próprio Matheus, eu tinha essa ideia adormecida dentro de mim. Tanto que, quando ainda lá morava, eu torrava o meu salário todo com restaurante e bar em Campinas e não sobrava porra nenhuma, com perdão da palavra, para investir em qualquer outra coisa, para pagar qualquer outra conta, porque naquele momento eu ainda era bancado pelos meus pais, felizmente, naquele momento eu tinha uma boa condição de vida, eu deixava o meu salário todo, cara, dentro dos restaurantes e bares de Campinas. Então ali já tinha um ensejo de fazer qualquer coisa. E, pô, a gente veio para Mococa, realizou um sonho que, se eu dissesse para vocês que nós sonhávamos com aquela O3, eu estaria mentindo. Acho que a gente sonhou com algo muito menor. Tudo foi muito maior do que nós sonhávamos. A gente ganhou prêmio em um ano, a gente foi reconhecido pra caramba. Mostrar tudo aqui. E, dado momento, eu comecei a me desconectar daquele segmento. Dentro de mim, concomitantemente, foi nascendo essa chama, né? Ela foi ficando cada vez maior e criando o corpo. Sim. É uma transformação, a pessoa E me fala, pareceu cara. natural, Quando comecei o processo de venda da O3, fiquei 6 meses lá ainda, eu já tentar encontrar alguma coisa que eu pudesse fazer, chamar de casa, chamar de emprego, mais uma vez. Tinha o desejo de ser escritor, é claro, mas entendia que aquilo não me traria um retorno financeiro a curto prazo, nem a médio prazo, então precisava encontrar um novo caminho. E me pareceu natural, sobretudo quando pensei na figura do meu pai, que era um maluco para cozinhar e beber de alguma maneira. Eu chegava em casa e os meus amigos estavam em casa cozinhando, bebendo com meu pai e eu mesmo não estava. Então me pareceu natural, me pareceu um caminho que eu tinha ali certa aptidão no sentido de gostar da causa. Como diz o Tarantino, eu não estudei cinema, eu fui ao cinema. Eu ia a muitos restaurantes, eu sempre fui a muitos bares. Então me pareceu um caminho que eu levaria certo jeito por gostar. E eu me conheço. Eu posso não ser o mais inteligente, eu posso não ser o mais capacitado, mas eu me comprometo comigo mesmo a ser o que mais estuda. Vou fazer isso sempre. Pode ter restaurantes que são melhores que o meu, posso ter bares que entregam melhor do que eu, mas eu vou ser o que mais estuda. Eu vou ser o que mais estuda. Então me comprometi comigo mesmo a estudar. Suspeito que eu também eu me comprometi a estudar. E esse dia aqui foi o dia que a gente marcou com a Cal. O terreno, nós tínhamos aprovado o projeto na prefeitura. Foi o primeiro dia que eu senti que... Quanto tempo já de Guajas agora? 1 ano e 4 meses amanhã, Zé. 1 ano e 4 meses Como amanhã. É que passa? Que legal. Eu sou suspeito, que eu acompanhei literalmente desde essa fase aí, né? Eu gosto, eu vou voltar em algo que nós falamos lá no começo. Eu me socializo de maneira tranquila, assim. Então, por estar inserido dentro de um contexto social, para mim é relativamente tranquilo receber 100 pessoas lá no dia e falar com todo mundo. Eu sinto que eu estou recebendo as pessoas na minha casa. Eu adoro fazer isso. Mais uma vez, acho que nesse quesito eu herdei um pouco do meu pai, porque ele gostava de receber até mesmo os meus amigos, quando nem eu queria. Eu lembro, eu tenho uma coisa legal, né, que você falou que queria ter o bar, né? No fim das contas, acabou tendo um bar jazz. Ou seja, olha que barato, e obviamente, é uma homenagem ao seu pai. Eu tenho uma brincadeira, né, lá no meu cardápio mesmo, que quando eu começo a parte de bar é Barjas. E aí eu mesmo coloco entre parênteses, perdoe pelo trocadilho, mas é mais forte do que eu. Eu faço isso o tempo todo, é mais forte do que eu. Não consigo, depois de um tempo, levar as coisas tão a sério assim. Eu tenho uma necessidade enorme de fazer piada a todo instante. Então, é um mecanismo de defesa, talvez. Eu falo isso aí. Encarar a minha própria vida. O Du trabalhou na produção de vídeos em Campinas, né? Exato. Quantos anos que é, Du? Pois é, eu fiquei lá há 4 anos em Campinas. 4 anos. Eu fiquei lá 8 ao todo, né? Mas 4 estudando e 4 trabalhando. Isso viu, pessoal? Isso aí explica o apuro estético, né, do Barjas em todos os sentidos, né? Tanto do Igor, né, que fez o Igor Astolfo, cara. Astolfo, tem muita... Nossa, um abraço, Igor. Esse menino é talentosíssimo, talentosíssimo. Um parceiro, assim, arquiteto que pisa na obra, sabe? Não fica lá do escritóriozinho dele, do ar-condicionado somente, não. Ele vai lá, suja a bota.
Não, mas porque na verdade tudo é um conjunto, né, meu caro? Não existe essa de... Eu fiz sozinho. Não, imagina. Ninguém faz isso sozinho. Imagina, pilotar um Titanic do tamanho do empreendimento que eu tenho hoje é impossível. Seria leviano da minha parte achar que eu poderia fazer qualquer coisa sozinho. Olha que a próxima estamos. Ei, Pedro, deixa eu ver aqui. Chegamos aqui. Ó, desde que eu conheço o Du, gente, a gente sempre conversou muito, né, sobre livros. Aliás, né, talvez estava até lembrando disso hoje, mas talvez até porque a gente ia conversar mais tarde, né, do Homo Sapiens, né, que talvez seja a minha referência, cara, de entender a nossa mente, na verdade, desde sempre. Quando eu falo do homem, do ser humano, né? Porque, na verdade, aquilo lá é uma aula de antropologia, né? Vamos botar... Essa é a minha visão. É uma aula de antropologia. Se nós passarmos por todas as fases da humanidade, né? E as características de quem vivia em cada uma delas, a gente compreende muito mais o presente do que alguém que não tenha passado por toda essa história, né? Certamente. Então, é um livro que tem lá ali um lugar especial, um carinho especial aqui na minha personalidade e também lá em casa, né? Lá onde, obviamente, lá no meu escritório, ele fica... É sempre uma lembrança muito boa. Sim. Tem, obviamente, ali eu faço, né? Tá escrito, acho que nesse aqui acho que eu coloquei assim, a primeira indicação de um livro que o Du me fez e tal, que eu escrevo essas coisas. Eu escrevo essas coisas e fica lá, né? Que legal. Então, toda vez que eu revejo e tal, é muito legal. Então, a gente sempre falou muito sobre literatura, né? Antropologia, sociologia, filosofia, o caramba, 4, né, Du? Isso é permeado pelos nossos cafés aqui. E, obviamente, eu sei há um bom tempo que o Du tinha começado a escrever o Zé Miguel, mas agora eu quero que você conte aí a história dele e tal. Obviamente, né, não podemos deixar depois a gente pode colocar depois aí, viu, pessoal? O Pedro vai colocar para vocês, inclusive, o link da Amazon para você, obviamente, poder adquirir. Depois, a hora que chegar, você pode ir lá procurar o Du lá no site para fazer. Olha só, imagine se você tivesse a oportunidade de pegar um autógrafo. Exato. Essa de Queiroz, 100 anos atrás, você não faria? Que tal, presunção. Brincadeira, gente. Não, é verdade, viu? É verdade. Brincadeira. Tá? Então, a gente vai fazer, mas conta um pouquinho dessa verve da tua paixão pela literatura, que eu conheço desde sempre, e ao ponto de chegar a se tornar um escritor. Mais uma vez, né? Mais uma vez, assim, acho que essas coisas, elas crescem naturalmente, mas elas me parecem ter origens específicas. Eu comecei a ler de maneira com voracidade mesmo. Eu me recordo quando foi. Foi quando eu tinha 17 anos, mas eu já era um leitor. Eu já lia livros quando criança, assim, eu pegava o Hobbit, que fosse. É um livro denso, mas é um livro infantil, ali de umas 300 páginas. Já era desde criança, lia gibi, ficava me enchendo o saco da minha mãe para ela trazer gibi para mim. Sempre gostei de ler. Mas um dia eu senti que uma professora, que foi maravilhosa, Elenir Greg, ela me afrontou. Ela foi maravilhosa, porque eu fui mal em uma prova de português e ela tornou isso público. E era uma prova que eu sempre ia bem. Era literatura, a coisa que eu dominava. O dia tava bom. Sei lá, puta que me pariu, eu fui mal pra cacete na prova, tirei 4,5 e tal. E ela deu uma risada, assim, mas não foi culpa dela, ela fazia isso com todo mundo, não era bullying, coisa nenhuma. A Elenir é maravilhosa. Certamente teria aproveitado muito mais ela hoje, com a maturidade que tenho. E ela me falou isso, tipo, pô, como é que você foi mal nessa prova? O que você está arrumando? Eu falei, filha da mãe, cara, a partir de hoje eu vou ser um louco da leitura. Isso me marcou, isso me causou um pequeno trauma. Pelo amor de Deus, não foi culpa dela, porque ela é maravilhosa, mas me causou um trauma positivo. Isso que eu ia falar. Eu comecei a ler igual um doente. Foi chamado leitor voraz. Exatamente. Eu gasto tanto dinheiro com livro. Agora eu me controlei, porque eu tenho uma biblioteca que já não cabe mais livro. Não cabe mais. Então os livros eles estão enfiados, eles ficam no chão, ficam em cima da mesa. Não cabe mais, de verdade. Então... E no lugar onde eu elegi para ser minha biblioteca, não cabe mais. Então eu estou tentando me controlar, mas eu sou compulsivo. Eu sou compulsivo.
Felizmente eu tenho menos tempo também para ler hoje em dia, então o meu ritmo caiu um pouco. Desde que a Helenir falou, pô, o que você está fazendo? Que você foi mal na prova de literatura, eu nunca mais consegui me descolar. E assim, no final das contas, eu não consigo pensar que isso seja um vício ruim, não consigo pensar que isso seja um hábito maléfico para minha vida. E foi a partir daí que veio falar, só mandar um abração pro Neto. Pro Neto. Filha da mãe é outra. Pro Neto, que também, obviamente, eu sei que é simplesmente apaixonado por leitura, né? Abração, Neto. Tá? E agora, duas coisas eu vou pedir para você. Na verdade, duas. Uma, você vai fazer uma indicação de livro para o nosso público. Eu sei que você já leu um monte, mas faz uma indicação de um livro e depois você conta um pouquinho do Zé Miguel. E aí, obviamente, pode fazer o jabá, que é permitido. E o livro ele surgiu já que era um leitor e eu ficava completamente... Pô, você já consegue pensar em alguém chorando quando lendo o livro? Eu sou um indivíduo que se emociona com Don Quixote. Eu sou um estúpido mesmo nesse sentido, mas eu gosto, então faz parte do que eu sou, não vou negar quem sou. Naturalmente aconteceu a partir do meu gosto pela leitura e pelo fato de ser publicitário. O meu papel na agência, a priori, era diretor da criação. Então eu tinha certas liberdades para exercer a minha escrita, assim como tenho no restaurante, e escrever aquilo que me desse na telha, né? Claro, com responsabilidade, com zelo, sem ofender ninguém, sem contribuir para que esses preconceitos que andam por aí sejam amplificados ou se permaneçam. Então nasceu naturalmente. Eu tive pela primeira vez na minha vida, depois de ter saído do A3, tempo para poder tirar algumas baboseiras da cabeça, enquanto o restaurante não ficava pronto, eu me dedicava nos estudos, e daí surgiu a ideia do Zé Miguel. Zé Miguel, José Miguel. Mas ele foi... Dá um spoiler, né, pro pessoal. Um spoiler, nem pequenininho, senão, obviamente, o pessoal não vai, mas um spoiler vale a pena, né? Afortunadamente apelidado de Zé Miguel, porque ele é um sujeito... um tanto quanto sem vontade da vida, né? E ele é muito azarado, coitado, né? Deus não olhou para ele, não. Então ele tem mãe, mas não tem pai. Ele tem amigo, mas não é muito. Pessoal, isso aqui é só spoiler mesmo, tá? Mas depois a gente vai deixar o link para você poder adquirir. Na Amazon tem mais alguma... A gente tem todas, Google, eu vou deixar todos os links. Beleza, show de bola. E aí, mas não deixa de indicar um livro para o nosso... livro? Ele pode ser de qualquer segmento? Qualquer segmento. Eu estive na Bahia semana passada, fiquei 10 dias lá viajando e sempre quando tenho oportunidade eu gosto de voltar nos livros de um filósofo coreano chamado Byung-Chul Han. E na semana passada eu li Vida Contemplativa. Vida Contemplativa é um livro curtinho, deve ter umas 150 páginas, e ele fala muito sobre... ele é curtinho, pequenininho. Ele fala sobre como nós perdemos a nossa capacidade de contemplar a vida e, principalmente, entender que o vácuo das coisas, aquele dia em que não tenho nada para fazer, pode sim ser um afazer interessante. Sem dúvida. Um ócio criativo. Sim. A partir a gente normalizou ser produtivo, né? Ele tem um livro que o precede, que é A Sociedade do Cansaço, que ele fala muito sobre isso. Hoje a gente tem, né, tanto acesso, a gente é tão dono de si, ao invés de ser escravizado pelo patrão, a gente se escraviza sobre a justificativa de que estou correndo por mim mesmo. Então ele defende a ideia, naturalmente, de que nós devemos sim parar para contemplar a vida, contemplar o desastre, contemplar as nossas próprias dores, porque isso é um exercício de fato interessante. Vida contemplativa. Talvez tenha muito a ver com uma frase que eu uso bastante, um pensamento que eu uso bastante, que é a gente sair do piloto automático. Sair do piloto automático. Tem um provérbio chinês, que é quando eu estou tomando chá, eu estou tomando chá. Sim. É um recado, não é? Aqui agora. Tô tomando chá. Momento presente. Quem falou isso pra gente aqui foi a Jo. A Jo Rezende, que esteve aqui com a gente, né? A Jo, mais uma vez, gratidão aí pelo programa sensacional que a gente fez. Mas esse é o estado de presença que ela fala. Exatamente. Se eu estou aqui, eu estou aqui. E ponto. Exato. Esse vida contemplativa é natural que o lugar onde eu estava permitia eu contemplar mais do que contemplo hoje, quinta-feira, 3 da tarde. Sim. É natural, mas eu acho que é um exercício. É possível. É a repetição da contemplação, é a repetição
do ato de respirar que vai nos fazer um pouquinho mais pessoal, estoicos. a verve escritora do Doug e do Eurico do Bajas poderá ser colocada, obviamente, para você conhecer, né? Através dos links que a gente vai deixar do Zé Miguel. Zé Miguel, volume 1. A editora, não se esqueça, tá lá. Ó. A editora decidiu fracionar a obra, porque o volume 1 tem 298 páginas. Puta que me pariu, quem que escreve tudo isso? Eu sou muito verborrágico, então é difícil. Então aguarde aí, mas leia o 1, depois o 2. Calma que não foi lançado ainda. Ô Pedro, você coloca mais uma imagem pra gente. E tá aí, né, Edu? Vamos chegar, a gente está chegando ao final do nosso papo, né, que logicamente poderia ser estendido por horas, mas né, nós estamos no meio de mídia, né? Então nós temos certas, digamos, não digo regras, mas questões ligadas à parte prática da coisa, que faz parte, né? E aí eu quero que você conte um pouquinho aí, você está com uma das suas equipes, né? Porque, logicamente, é natural que os negócios tenham essa mudança, né? De colaboradores e tal, que a gente está sempre ajustando, mais do que normal. Mas fala um pouquinho do Bajas, fala um pouquinho, logicamente, para quem ainda não teve oportunidade de conhecer, né? Qual que é o projeto dele, né? Qual que é o Business Core, não só, mas a alma dele, que eu sempre falo. O que é? Você fala um pouquinho pra gente. Claro. Cara, eu olho para essa foto, principalmente quando eu vejo a minha mãe no meio, e, putz, eu fico muito feliz e muito emocionado e realizado. Grato ao universo por ter me concedido a oportunidade de experimentar isso aqui. Que legal. Mais uma vez, assim como aconteceu com a O3, se eu, porventura, dissesse para você que isso aqui é um sonho que eu realizei, eu estaria mentindo. Eu sonhei com algo muito menor, algo muito menos legal, algo muito palpável. Isso aqui é muito maior do que eu pensei. Muito maior. Eu sou grato demais, não somente a equipe, todas as pessoas que de alguma maneira passaram por lá. O Bajas, cara, mais uma vez, eu sinto que eu estou recebendo as pessoas da minha casa. Eu falo isso para todas as pessoas que trabalham lá, os colaboradores, que são, em primeiro lugar, as pessoas mais importantes que eu possa ter. Sem elas eu não tenho ninguém. Se eu não tenho 5 minutos para cuidar da pessoa que cuida da minha casa, eu não cuido do meu negócio. As pessoas que vão lá vão ter o melhor momento do dia delas. Tá no Bajas é o melhor momento do meu dia. Quando eu recebo uma notícia boa e eu vou celebrar, eu vou no Bajas. Quando eu vou me casar e eu vou celebrar, eu vou lá no Bajas. A gente vai ter um casamento no sábado, sexta-feira eu vou ter um pedido de casamento, não vou falar de quem, mas é na mesa 6. Passei na faculdade, vou no Bajas. Então, as pessoas que trabalham lá têm que ter essa mentalidade, porque eu sei que isso é verdade, que todas as pessoas que sentam naquela cadeira para celebrar, para comer, elas estão tendo o melhor momento do dia delas. Ali é um espaço de celebração. E é por isso que a gente tem que estar preparado para atendê-las bem, para servir. Legal. Assim como fez talvez o maior líder da história, Jesus Cristo. Serviu. Ele serve. Essa é a nossa alma, esse é o nosso espírito. Espírito de servilismo, um espírito de hospitaleiro, receber as pessoas como se elas estivessem entrando nas nossas casas. Quando eu cheguei aqui, você me ofereceu uma água e um café. E você não cobrou nada e você fez isso com um sorriso no rosto. Isso não é serviço, isso é hospitalidade. Serviço é você me entregar aquilo que eu pedi, né? Preto no branco. Que a gente é coloridinho. Coloridinho. Legal. Essa é a nossa alma. Quem ainda não conhece, obviamente, acredito que a maior parte das pessoas aí, sobretudo da cidade, já devem ter pelo menos ouvido falar. Muito mais do que um prato decorado, um coquetel gostoso. Isso não é diferencial cacete nenhum, cara. Mais uma vez, desculpa a palavra, mas não é. Eu ser bem atendido não pode ser um diferencial. Isso aí é o básico. Agora, imprimir energia, imprimir positividade, imprimir um sorriso que é de verdade. Sim. De verdade. Receber a pessoa com calor humano de verdade. Isso me descola. Eu tenho uma questão com o Du, que aí não sei se eu já falei para ele ou não, mas tem uma frase do Nelson Rodrigues, né, que toda unanimidade é burra, né?
E como eu não conheço ninguém que não gosta do Du, aí já ficou pensando, será que é o Nelson Rodrigues que não estava certo? O que será que aconteceu? Lá, é lógico. Mas eu não conheço, como digamos, eu não conheço, né? Então aí é outra história. É o seguinte... Rumo ao milésimo. Isso, pessoal, na verdade a gente está terminando esse bate-papo com o Du, né? Aliás... Depois eu vou dar uma novidade do Bajas também. Beleza, spoiler. Show de bola. Eu e o Du, né, há vários anos, né, a gente, agora um pouco menos frequente, né, por causa das agendas, mas ainda é... Uma vez a cada 30 dias a gente consegue. Usual, a gente há alguns anos já, né, tá sempre tomando café juntos, né, já tivemos em casa, já tivemos alguns, aí acho que a gente está na Exótica, né, sem dúvida nenhuma, e a gente tem aqui uma brincadeira entre nós dois, que é o rumo ao Café 1000. Seguramente a gente deve estar perto do 100, né? Então, né? Tem que estar. Devemos estar perto do 100, seguramente. Aliás, está aqui, vamos, né, aqui para a gente brindar, porque é uma coisa assim que não tem, literalmente não tem preço. Antes de me despedir, né, pessoal? Esse aqui é o Pra Frente Podcast, nós estamos no ar toda terça-feira às 12 horas no Pra Frente Podcast no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, fica aqui o meu convite, né? Nós militamos ali nas áreas de cultura, nas áreas de entretenimento, empreendedorismo, negócios, propaganda, marketing, educação, que é uma questão. O nosso próximo programa vai falar sobre a história de Mococa. Tá? Mas isso aí aliás, nós estamos chegando, né? Mococa dia 5 de abril, é aniversário da cidade, né? Mas é lógico que nós falamos para a região toda e para o Brasil todo, sem dúvida nenhuma, mas somos mocoquenses, né? Então a gente vai fazer uma homenagem também com o Leonardo, mas isso aí a gente vai falar durante a semana. E se você é empresário, profissional liberal, promotor de eventos, fica o convite para você se juntar a nós, sendo nosso patrocinador, agradecendo ao Bernardino Escritório Contábil, que nos apoia, né? É uma empresa não só tradicional, como reconhecida como extremamente competente na sua área de contabilidade. Fica aqui o nosso agradecimento à Banfix Consultoria, ao Pedro Berti e à Dudes Propaganda, que produz o Pra Frente, tá? E fica aqui o meu convite e o meu agradecimento ao meu grande amigo Doug Dorizzi, que, puxa vida, assim, eu sempre falo, né, que eu não gosto de usar a palavra orgulho, porque eu tenho uma conotação, digamos assim, que ela fica muito perto da prepotência, então sim, eu prefiro não usar. Eu prefiro usar a satisfação, uma alegria mesmo, cara. Você está aqui, a gente, né, de tantos papos, hoje a gente está num papo, digamos, que é para todo mundo, né, para todo o planeta Terra, literalmente, né? Então fica aqui o nosso brinde, nosso café que a gente está sempre tomando agora aqui no Pra Frente Podcast. Eu peço que você, obviamente, se despeça do nosso público, por gentileza. Agradecer a oportunidade. Para mim também é uma satisfação, um prazer enorme, não somente estar aqui, ser convidado para fazer parte da primeira temporada. Embora eu esteja no episódio 8, no meu contrato está lá o 01. Eu fico feliz demais. A gente se desenvolve, a gente cresce a partir dessas relações maduras, a partir da conversa, a partir do diálogo. Eu espero que você consiga levar esse formato cada vez mais longe e mais adiante. Conte comigo, sou teu parceiro sempre. Gratidão, meu caro. Eita! Valeu, pessoal! Tem terça-feira, meio-dia, Pra Frente Podcast no YouTube. Um abraço. Valeu! Pra Frente, o podcast que gera mais negócios.